Olá, estamos chegando com mais um Conexão Enem inédito neste período de pandemia, de Covid-19. Você já sabe, os nossos programas, eles são gravados. Infelizmente, não temos aquela participação bacana do público pelo WhatsApp, aquela chamadinha, a mensagem chegando, né? Você não pode participar interagindo, mandando as perguntas. Mas você pode participar no Instagram do Conexão Enem RN, @Conexão Enem RN, e solicitando a aula que você quer ver reprisada na semana. Lembrando que na grade da TV Assembleia nós estamos na segunda e quarta-feiras às 20 horas. Programas inéditos, segunda e quartas-feiras, 20 horas. Terças e quintas às 14 horas, uma reprise do dia anterior. Na terça-feira, nós reprisamos o programa da segunda. Na quinta, nós reprisamos a aula da quarta-feira. E na sexta, às 14 horas, você se liga, porque nós temos, dessas duas aulas, nós temos a aula mais pedida por você no Instagram do Conexão Enem RN, tá bom? Então, aulas inéditas acontecendo e nós estamos aqui hoje gravando aula de Sociologia com o nosso amigo, já é sócio do programa, já debatemos temáticas que caíram até na redação do Enem aqui, meu grande amigo, professor Agenor Florencio. E aí, meu brother? Grande João, tudo bem, meu amigo? Tudo bom, meu amigo? Mais um dia aqui, né, Estamos juntos, não há pandemia que nos separe. É verdade, sempre, sempre. Sempre na luta por uma educação, para levar educação, levar oportunidade para mais jovens, para mais gente que quer fazer o Enem, já que o Enem não vai parar, né, Agenor? Isso, e nós que trabalhamos na educação pública, nós viemos dela, né, João? Isso. E é muito importante porque agora é o momento de procurar oportunizar para você que está em casa, que é de escola pública, dentro da TV Assembleia, ter acesso àquilo que é mais importante para que você não perca o seu foco na sua semana de estudos para o Enem. E vale lembrar, Agenor, algo muito importante, muito bacana, que a gente precisa dizer, que essas aulas que nós estamos aqui transmitindo na TV Assembleia são aulas, e corta para mim, produção, para não ficar olhando isso, são aulas que estão disponíveis na grade da TV Assembleia. Porque nós sabemos que nem todo mundo tem uma rede de internet boa que possa assistir uma aula. Mas aqueles que têm também podem vê-las e revê-las no YouTube, tanto da TV Assembleia, no canal da TV Assembleia, como no canal da Escola da Assembleia. Essas aulas que estão acontecendo nesse período de pandemia são a parceria da Escola da Assembleia com o Lógico Cursos Aliados. E a Agenor, entre tantas escolas das quais ele faz parte, né, ele também trabalha no Lógicos Aliados no Mais Humanas. Um abraço para todo mundo lá do Mais Humanas, alô João Maria, alô Lázaro, meu amigo George, grande grafiteiro. Você sabe que eu... Faraó, você sabe que eu subi muito ao palco nas formaturas com os alunos, eu e George, a gente subia muito ao palco para cantar, né, as músicas das antigas, né, o reggae das antigas. Eu e meu amigo George, grande beijo para George, meu amigão. Depois que a gente vai ficando mais velho, para os amigos a gente manda beijo, né? Os amigos de uma data. Então um beijo para os meus amigos George, João Maria Fraga, Lázaro, a turma toda lá do Mais Humana que tem colaborado muito aqui com a gente. E hoje eu tenho um grande amigo aqui, Agenor, parceiro de longas datas já e de muitas lidas na educação. Isso, foi muito bacana. Sempre a gente está trabalhando junto, né, João? Isso. E sempre que possível, nós viemos participar aqui no Conexão Enem, que é exatamente para acreditar no projeto de oportunizar para os meninos da escola pública, para quem está focado no Enem, um conteúdo que seja um diferencial e também que possa fazer com que ajude na sua rotina de estudos. É isso aí. E eu gosto muito dessa aula de Sociologia, porque ela vem muito ligada com a disciplina que é a minha, né? Que é redação. Eu gosto muito disso, porque sempre a gente está tratando de um tema que tem a ver com redação também. Então você se liga que ajuda muito em redação hoje é filosofia, é sociologia. E aqui a gente tem um prato cheio, porque a Agenor tem essa visão da prova de redação também. A aula dele não é aquela aula básica de sociologia, ele vai além explorando os conteúdos. Vamos começar, meu amigo? Vamos lá, vamos embora. Vamos embora. Vamos lá, o que é que tem na tela pra gente aí? Começa com campanha Elogie Mais. Olha aí que bacana. O que é isso, Agenor? Meu amigo, a gente tem que perceber que dentro desse cenário tem muitas pessoas como a gente, o pessoal aqui que está no estúdio, quem está na rua trabalhando, o pessoal que está de Uber, o pessoal que está trabalhando na saúde, a importância de a gente valorizar diretamente quem ainda está se dedicando, mesmo nas condições que estão se apresentando, né? E o bacana é que hoje nós vamos falar um pouco sobre o cenário do trabalho, pensando a categoria trabalho dentro dessa perspectiva, porque pode ser que esse ano exista alguma temática direcionada
para aquilo que pode ser cobrado no Enem em cima das novas tecnologias vinculadas ao trabalho. Ou que a gente possa pensar como as profissões também são pensadas dentro da teoria sociológica. Porque uma coisa que cai muito na prova do Enem é a questão das atualidades, ou seja, aquilo que está sendo discutido sempre é cobrado dentro das provas de linguagens, sempre é cobrado dentro das provas de ciências humanas, dentro de uma perspectiva vinculada ao que está sendo debatido hoje com as teorias, não é isso, João? É verdade, amigo. Que bacana. Então eu queria aproveitar e dizer que te acho um profissional incrível, viu? Também. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Lembra daquela nossa ida representando o Rio Grande do Norte em São Paulo? Foi muito bacana. Muito né? bacana. Nós Muito trabalhamos muito e, querendo ou não, o projeto do Conexão Enem é o resultado desse esforço que a gente faz para a educação, né? Claro. A preocupação de fazer com que o aluno tenha acesso a um conteúdo diferenciado e, ao mesmo tempo, de forma gratuita, de forma democrática, na TV aberta. Isso. E eu digo muito, Agenor, que esse programa, ele é dos professores, ele é da educação do Rio Grande do Norte. A gente abre espaço aqui para todos os professores, todas as escolas, isso é muito bom. E que bom que tem gente que está em outra linha de trabalho, como por exemplo na própria política, no legislativo, que acredita em projetos como esse, né? Então a gente agradece aquelas pessoas que acreditam e que valorizam isso. Um grande abraço ao presidente da Assembleia, o presidente Ezequiel, que desde 2015, quando ele assumiu esta casa como presidente, ele tem valorizado e acreditado na educação e tem feito da educação uma grande bandeira da sua gestão. Então, parabéns a ele e a gente agradece a pessoas que dão oportunidade para que a gente possa levar esse trabalho. Ele só acontece porque nós temos aqui profissionais abnegados da TV Assembleia que estão aqui colaborando nesse período de pandemia, equipe reduzida, por isso que a gente está gravando. Nós temos aqui um gestor que acredita, o gestor da casa, que é o presidente Ezequiel, e toda a sua mesa diretora, o programa tem um apoio também de todos os deputados, e também porque temos professores que vêm aqui voluntários como você, que estão aqui para colaborar com os estudantes do Rio Grande do Norte. Isso. A união faz a força, é hora das mãos. Isso, vamos trabalhar juntos para oportunizar o melhor, não é assim? Exatamente. Então vamos lá, põe na tela, comanda aí, Agenor, é com você. Vamos lá, hoje nós vamos trabalhar essa temática do trabalho dentro do cenário da pandemia e essa imagem é bem interessante. Nós vamos trabalhar hoje dentro de uma nova dinâmica que nós vamos entender como home office, né? É a atividade que é produzida em casa, tomando como base uma lógica produtiva. E aí é interessante, dentro dessa abordagem, que nós vamos começar a entender por que, por exemplo, nós em casa estamos gravando algumas aulas, estamos entrando ao vivo com os alunos dentro de diversos aplicativos e, ao mesmo tempo, a gente está proporcionando um aprendizado. E dentro dessa lógica, existe uma relação muito importante que deve ser pensada. O atual cenário tecnológico nos favorece isso. Imaginem só no século XVII, quando o Isaac Newton ele vai lá produzir a sua teoria da gravidade e ele vai produzir em casa e ele não tinha esse aparato tecnológico, ele se isola e vai fazer uma produção isolada do conhecimento. Agora, nós estamos dentro de uma lógica que é coletiva. Estamos levando para você, a partir daqui, gravando essa aula, um conhecimento que é útil, que você vai usar para a sua vida e também para o Enem, mas existe uma contribuição da tecnologia, existe uma contribuição da ciência para que isso aconteça. É tanto que nós vamos ter uma grande contribuição de um sociólogo chamado Pierre Levy, que ele vai dizer que esse mundo da cybercultura vai produzir uma inteligência coletiva. O que significa essa inteligência coletiva? Oportunizar esse conhecimento e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas que estejam nos locais mais afastados tenham acesso a um conhecimento que é útil. E essa utilidade vai fazer com que o conhecimento seja democratizado. A gente possa diminuir as desigualdades sociais a partir do espaço virtual, a partir do acesso a essa logística. Por isso que é importante pensar o mundo do trabalho. Nos bastidores, a gente estava falando aqui um pouco da demanda que a gente tem de ter que gravar aulas, participar de reuniões, de se organizar nesse espaço coletivo, mas isso também é uma forma bacana de pensar essas relações. Dentro desse cenário da pandemia, nós estamos isolados do ponto de vista físico, mas nós estamos conectados do ponto de vista virtual. E o mundo do trabalho não para quem está linkado a esse cenário, não é, João? Isso é verdade, Agenor. Não para. Eu, por exemplo, tenho trabalhado... A gente vai se adaptando, né? Sim. Nós estamos preparando quiz de língua portuguesa no Instagram para que as pessoas, quem quiser participar, acompanhar, vai lá. Toda semana eu faço. Estamos sorteando livros. Muito bom, eu vi. Com quem participa, né? Vai lá no Instagram do @professor João Maria de Lima, que nós
Diariamente colocamos quiz com questões de português, questões bacanas, né, interativas. Ontem gravamos numa quinta-feira, não vou dizer ontem porque não dá para saber quando o programa aqui vai ao ar, mas gravamos uma live, eu e o professor Josivan, chamada Poesia em Concert, também com o músico Samuel, foi muito bacana, analisamos poesias. Então a gente está dando diversas opções aí para você estudar. Né? Tem vários Instagrams de professores contribuindo, então é bacana, fica atento, use esse momento, você que está se preparando, para procurar Instagrams bacanas, lives bacanas, né? Entre em sintonia com os estudos, não perca, se organize, siga, do mesmo jeito que a gente deve ler bons livros, siga também aqueles professores ou aquelas pessoas que possam engrandecer o seu momento, torna a sua rede mais agradável, mais útil, né? Não é hora de ficar só vendo fotos, né, Agenor? Daquilo, TBT de momento maravilhoso na praia, viagem, não sei o que, isso só vai lhe causar angústia. Então vamos pensar nas coisas positivas, o que é que a gente pode tirar de positivo nesse momento de pandemia, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso produzir. Eu pelo menos estou escrevendo de ordem pessoal, estou escrevendo 3 livros, né? Então estou lendo muito, colocando todas as minhas leituras em dia, coisas que eu não tinha condições de fazer na rotina diária do dia a dia se estivesse trabalhando em tempo integral como eu estava antes. Então aproveite para isso. Acompanhe aulas, você pode procurar essas aulas no YouTube, assistir na programação, faça desse momento um momento mais prazeroso, né, que lhe torne mais agradável, senão não vai conseguir, né? Isso, e devemos otimizar isso porque é um momento que nós podemos sair desse processo de pandemia mais organizados com as nossas responsabilidades. Isso. E nós podemos fazer isso. Então, é a lógica da organização. Por isso que hoje a discussão sobre a condição do trabalho vai passar pela necessidade de entender o porquê estamos aqui e de como depois nós podemos refletir sobre como melhorar quem nós somos, otimizando a vida que nós levamos, não é isso? É isso aí. Então vamos lá. O que entendemos por trabalho, Agenor? Vamos lá. Imaginem só que nós estamos aqui desenvolvendo essa atividade, né? E existe uma discussão que é clássica para a filosofia, que a sociologia pega. O trabalho é toda atividade que é produzida, que é desenvolvida para a satisfação de uma necessidade. Em todas as sociedades, as pessoas transformam a natureza, se transformam e desenvolvem atividades produtivas que são vinculadas à ideia do trabalho. Imaginem que hoje a grande angústia que tem sobre o processo da economia é de entender se deve ou não garantir o isolamento vertical ou horizontal como está sendo pensado. Por que tem essa problemática? Porque atualmente foi feito um direcionamento sobre uma espécie de inclusão do Estado para que ele investisse para as pessoas que estão em casa sem condições e as pessoas recebessem um valor. Porque nesse cenário existe a necessidade das pessoas garantirem suas condições básicas de sobrevivência. E isso é uma condição que vem desde o processo de desenvolvimento e evolução das sociedades. À medida que o homem transforma a natureza, ele também se transforma nesse processo. Quando ele transforma a natureza e se transforma, ele produz uma atividade produtiva. E o mundo do trabalho é isso. Nós vamos começar a entender que dentro desse contexto, a atividade que nós vamos conhecer como trabalho, ela vai ser orientada para que nós possamos entender hoje, no século XXI, em 2020, como as pessoas, mesmo dentro do cenário da pandemia, ainda produzem relações de trabalho. E é nesse contexto que nós vamos entender a seguinte situação. De que modo a atividade produtiva que eu desempenho, ou que eu pretendo desempenhar dentro desse cenário da pandemia, está sendo útil ou não para a sociedade? Eu estou conseguindo produzir ou não de forma adequada, de acordo com as condições que eu tenho? Então, vai passar diretamente por esse processo. Vai ser durante toda essa nossa trajetória que nós vamos começar a fazer uma breve retomada disso. Tem uma coisa que é muito interessante, que um bom aluno, para produzir uma boa redação, ele precisa ter um bom embasamento histórico. Então hoje nós vamos falar um pouco de como o trabalho ao longo da história vem se organizando, de como cada sociedade pensa a atividade produtiva e como cada indivíduo vive o mundo do trabalho dentro desse cenário. Por exemplo, hoje nós estávamos falando sobre a lógica do trabalho, tem colegas que já passaram das 100 aulas gravadas, tem colegas que estão trabalhando direto, tem colegas que estão se organizando dentro das suas dinâmicas. Aí, com a ideia,
a lógica de que a satisfação das necessidades ou a busca por ela faz com que o homem se adapte ao meio no qual está inserido. Eu tenho um colega que ele nunca imaginava que ia ter que fazer uma live, ele nunca imaginava que ia ter que entrar num aplicativo como o Google Meet para tentar gravar aulas e tentar inserir. Então, é essa dinâmica que se apresenta. Se nas sociedades antigas os indivíduos transformavam a natureza e trabalhavam para garantir a sua sobrevivência, hoje, no século XXI, as pessoas se adaptam ao mundo digital, ao mundo virtual, também para a garantia da sua satisfação. Então, o trabalho ele tem uma função ontológica. O trabalho ele tem uma função de formar o ser a partir da atividade que você desenvolve. E vai ser mais ou menos por aí que nós vamos começar a tentar pensar isso dentro de uma problemática mais ampliada, certo? Beleza. Então vamos seguindo. Vamos seguindo? Podemos seguir. Próximo. Aí. O que entendemos, vamos para a tela, né? Isso, pode avançar no próximo. Rapaz, é um efeito... Gostou, João? Rapaz... Ó. O negócio é profissional mesmo. Rapaz, é o seguinte, a gente tem que se adaptando, né, João? Então, à medida que a gente vai se adaptando... Em casa, foi brincando de PowerPoint. Aí a gente vai treinando, né? É isso Tem aí. que ir aprendendo. Meus amigos, preste atenção nesse gráficozinho aí, que vocês vão começar a entender. Olha só, essa esfera que vocês estão vendo aí, ela representa o trabalho, a sociedade e os indivíduos dentro do modo como eles se inserem nisso. Dentro de uma perspectiva histórica, o trabalho ele vai ter uma influência com um termo que vem do latim, a partir de um instrumento que era utilizado para, de certa forma, punir as pessoas que não se adaptavam ao trabalho, que é o termo tripalium. E dentro dessa lógica do trabalho, nós vamos ter situações que eram vinculadas diretamente à produção ou não tão vinculadas. Pensem comigo aí na primeira lógica, nessa primeira esfera, nas chamadas sociedades primitivas. O indivíduo era totalmente vinculado ao mundo do trabalho. Lá não existia excedente produtivo. Lá não existia uma divisão social do trabalho tão clara como a nossa hoje, porque as sociedades não eram, do ponto de vista do labor, tão complexa como a nossa. Então, nesse cenário, nós vamos ter o indivíduo totalmente vinculado ao modo de produção. Imaginem que, à medida que a sociedade se desenvolve, e esse desenvolvimento vai vir através de algumas situações, como o contato com outras culturas, o contato com outros povos, você desenvolve os meios de comunicação, você transforma a sociedade, você vai desenvolver múltiplas habilidades, e isso vai fazer com que você possa ampliar a sua relação de trabalho. É dentro desse contexto que nós vamos ter, nas sociedades antigas, o modo de produção que vai ser conhecido como escravista ou escravismo. E nós temos uma relação muito interessante aí. O indivíduo que está dentro da esfera é o que desenvolve toda a atividade produtiva. Aí nós vamos ter a ideia do mundo do trabalho separado por duas situações. Aquele que usa a mente, aquele que apenas usa a mente para pensar sobre a vida produtiva, e aquele que desempenha a atividade produtiva. Aqui dentro desse cenário, nós vamos ter lá o que ficou conhecido como a divisão do trabalho com base na razão. Na filosofia antiga, nós aprendemos lá em Platão que existia um mundo em que era representado com o ideal da república na alegoria da caverna. Os indivíduos que usavam a razão, eles apenas usavam a mente para trabalhar. Aqueles que não usavam a razão estavam presos na caverna e eles não poderiam refletir sobre a vida na polis. Eles tinham uma função direcionada para o uso do labor do trabalho braçal. Então, essa divisão entre ócio e trabalho braçal vai ser representada dentro dessas relações. Dentro desse contexto, à medida que a sociedade vai se desenvolvendo, à medida que as relações sociais se organizam, nós também vamos ter lá na frente a chamada sociedade feudal. Na sociedade feudal, nós vamos ter uma relação interessante aí. A esfera recebe um corte que tem uma relação com a interseçãozinha. Esse corte representa o quê? O servo trabalha dentro da esfera, ele produz todo aquilo que é relacionado, mas uma parte do processo produtivo fica com ele e uma parte do processo fica com o senhor. Aí que vem aquela explicação que vocês aprendem em história, que é o sistema de corvéia, onde o indivíduo trabalha tantos dias para o seu senhor, uma parte desse trabalho fica para ele e outra para pagar alguns impostos desse sistema de produção. Por quê? O senhor feudal oferecia proteção,
oferecia casa e oferecia esse alimento dentro dessa divisão da terra. E isso vai ser também conhecido como alguns impostos que são cobrados, como talha, banalidades e o próprio dízimo, que ganha uma significância maior aí. Qual é a grande contribuição que nós vamos ter? À medida que a sociedade se desenvolve, nós vamos ter as grandes navegações, nós vamos ter a descoberta de outros locais, de outras regiões, nós vamos ter o processo de invasão e a colonização que vai se dar, e é nesse cenário que nós vamos ter o desenvolvimento das corporações de ofício. É dentro desse contexto que agora as pessoas vão começar a produzir suas mercadorias e vai surgir, vai ser resgatado aquele termo lá na Grécia Antiga do artífice, né? Aquela lógica do Hefesto, deus da Grécia, que ele trabalhava com a ideia da metalurgia, né? De trabalhar de forma voltada para o labor dentro de uma perspectiva qualitativa. Quando surgem as corporações de ofício, também vão surgir as mercadorias. É dentro desse cenário das mercadorias que nós vamos ter uma reorganização do mundo do trabalho. E é dentro desse contexto do mundo do trabalho que nós vamos entrar para a chamada sociedade capitalista. Aí tem uma coisa que é interessante, que tem muita gente que comete um erro. Dentro da divisão social do trabalho, vai ter um autor que vai dizer o seguinte: é necessário que o Estado garanta essa divisão social do trabalho, mas com a intervenção mínima nas relações sociais. E tem muita gente que acha que o primeiro teórico a falar sobre a divisão social do trabalho foi Karl Marx, mas não foi. O primeiro foi Adam Smith, na obra A Riqueza das Nações, no qual ele vai explicar como a divisão social do trabalho pode garantir uma produção mais rápida das mercadorias, empregar uma quantidade maior de pessoas, porque estávamos vivendo na história um processo de proletarização, e ao mesmo tempo desse contexto, nós vamos ter a garantia de que as pessoas poderiam ter acesso a empregos, e assim a mão invisível do mercado, a própria economia se organizava. Então, é dentro desse contexto que a coisa vai se dando. Quando nós entramos na sociedade capitalista, nós vamos ter a chamada substituição do homem por máquinas. E é nesse pequeno resumozinho que entra uma coisa. Você que está em casa aí de bobeira, se você quiser assistir algum filme, tem alguns filmes que são clássicos, que são repetidos, que vale a pena assistir novamente. Eu estou assistindo um filme, vários filmes infantis com meu filho, né? Tem 4 anos, para ir socializando ele nessas coisas. E ontem a gente assistiu A Fantástica Fábrica de Chocolate. E lá no filme tem uma passagem, naquele antigo, não na versão nova, mas na versão clássica, tem uma passagem que o trabalhador, o pai do menino, ele é substituído por uma máquina. E é a lógica das relações sociais. Então, é nesse contexto que nós vamos começar a pensar a ideia da maquinofatura, do homem sendo substituído por máquinas, e é aí que a gente vai começar a pensar dentro dessas relações. Como dentro desse contexto, a lógica da produção vai se intensificar. Lembrem que na história nós tivemos um momento que foi conhecido como ludismo lá no século XIX, que é quando na Inglaterra os trabalhadores achavam que a culpa era das máquinas e eles quebram as máquinas sem entender que a culpa era de um sistema de produção que vai girando e vai se desenvolvendo do ponto de vista científico e ao mesmo tempo vai levando as pessoas a esse cenário. Então, para que a gente possa fechar esse pequeno resumo, nós vamos entrar no sistema de automação industrial. Por exemplo, se a gente quiser, nós podemos hoje ir no delivery, no drive-in da vida, e fazer um tipo de organização apenas com a base na tecnologia. Isso é a coisa que aproxima a automação. A relação máquina a máquina vai apenas necessitar que poucas pessoas controlem a produção e que isso se organize. É dentro desse contexto que nós vamos ter o sistema de automação industrial. E é aí que a gente vai começar a pensar toda a nossa lógica da sociedade capitalista. Como dentro desse contexto existem aspectos que são positivos e negativos. Para que a gente possa fazer um resumo, tem uma coisa que eu queria que vocês anotassem aí. O trabalho é um elemento, é uma atividade que ele organiza as sociedades, ele desencadeia as sociedades. Toda a sociedade se organiza com base no trabalho. João, você acha que depois dessa pandemia as relações de trabalho serão as mesmas? Com certeza não. Vai ter uma mudança, não vai? Uma mudança, com certeza. Muita gente vai rever, né? Vai haver renegociações. Eu acho que isso veio para dar uma reformulada. Mesmo se a gente querer, né, acima do nosso poder. Isso.
Em tudo, Agenor, em tudo. Né? Veja como nós, professores, tivemos de encarar, você, nós somos alguns que já tinham essa didática, a experiência de gravar aulas, etc. Sim. Mas muitos professores tiveram de se reinventar. Né? Se reinventar. Agora ou faz, agora não faz, você não sobrevive. Né? Porque tiveram de dar aulas online e não imaginavam nunca um dia passar por isso. Né? Isso, e é interessante que depois desse processo de pandemia, ou a gente se adapta ao mundo informacional ou a gente vai ficar de fora. E a grande contribuição que a gente vai ter é o seguinte: o indivíduo tem que sempre que se qualificar e se adaptar ao mundo do trabalho para que ele não sofra as consequências do processo natural de modernização. E é aí que a gente vai começar a entender. Vai ser aí que a gente vai entender que o trabalho fundamenta a sociedade. No Egito Antigo, tudo acontecia em função do rio. O rio Nilo proporcionava determinadas atividades como a agricultura. Se a gente for pegar a Idade Média, né, nós vamos ter um sistema feudal que era muito forte, onde a divisão de terras com base na servidão, conforme nós falamos, era uma característica. Nós tínhamos uma lógica até o final do século XIX, que era a lógica do trabalho produtivo dentro de uma situação mais mecânica. O indivíduo trabalhava, no final do mês recebia um salário e ele ia para casa e tentava sobreviver com aquilo. Agora, já no século XXI, no contexto que nós estamos trabalhando, o trabalho ele ganha uma extensão maior do que a gente tem. E é isso que nós vamos começar a pensar. Por isso que eu pedi para que vocês anotassem aí, o trabalho é um elemento que organiza todas as relações sociais. E uma boa dica é de pensar que todo tema de redação tem como base uma proposta, uma problemática social, e você pode vincular sempre a educação ao trabalho como perspectivas de incluir para solucionar esse problema. Esse é um tema muito pertinente para este ano, viu, Agenor? Enquanto o povo fica sonhando, o tema deste ano é para... Não esqueça. Você lembra, né? Lembro. Isso já está... Gente, a prova já está pronta. Vamos lá, vamos pensar. Né? Essa temática é uma temática atemporal, essa que a gente está discutindo. A temática do trabalho ela é atemporal, vai que ela já está lá pronta e nesse contexto todo, né, se escolher um período desse. É diferente de uma pandemia que acontece que ninguém sabe o que vai acontecer e eles vão mudar tudo por conta disso. Lembre que a gente até trabalhou um tema que foi eu, você, o Sérgio Trindade, lembra? Sim. Foi muito bacana, o professor João Carlos, que foi o pessoal achando que era fake news e a gente foi em cima da manipulação de dados. Manipulação de dados de usuários na internet. Lembra? E naquela época a gente trabalhou, foi até na véspera. É fake news, não é fake news, pessoal. Fake news, o povo só está falando isso. Nós estamos trabalhando manipulação dos dados, que alguém... Foi exatamente o que caiu na prova. Foi que nem aquela da intolerância religiosa. O pessoal vai ser bullying, vai ser não sei o que. A gente, não, vai ser intolerância religiosa. Todo ano, e foi legal. Todo mundo se acha, Agenor, no direito de dar um palpite sobre redação. É impressionante. Eu peguei um Uber, saindo de um aulão de um hotel para vir aqui para a TV, numa correria naqueles aulões de véspera. Aí quando eu disse que era professor de redação, aí o rapaz do Uber disse, vai ser, o tema esse ano é idoso, né? Eu disse, Ele tinha certeza de que o tema de redação era sobre o idoso. É complicado. Todo mundo quer dar um palpite. Então, a grande discussão é essa. Se você procurar encontrar dentro do seu tema um argumento que você possa usar o trabalho como elemento de desenvolvimento e solução da proposta, né, que se apresenta, você vai dar conta de uma coisa que é interessante. O ano passado, por exemplo, caiu sobre a questão da democratização do acesso ao cinema, e nós poderíamos falar de forma bem direta ali, que o mundo do trabalho, a pessoa tendo acesso à sétima arte, como o cinema é chamado, as pessoas também poderiam desenvolver a sua própria capacidade reflexiva, poderiam ampliar a sua visão de mundo e também projetar uma dinâmica de trabalho diferente daquilo do meio no qual está inserido. Então, nós podemos também fazer isso, não é? Podemos sim, claro que podemos. E aí, para você que está em casa nesse período de pandemia, a sétima arte é um ótimo recurso. Ou seja, o cinema, né, no caso, na televisão, né, o cinema que não é o ir ao cinema, ver filmes, é um ótimo recurso para estudar também, para redação, sociologia, a gente já deu alguns exemplos, e para melhorar também a alma da gente, né? Outras vezes para descontrair, para sorrir, né, para se emocionar. Né? E outra alternativa, outra alternativa é redundância. Mais uma alternativa interessante é assistir ao Conexão Enem, nesse período de pandemia, se liga, tanto na programação da TV Assembleia, como também no YouTube, na Escola da Assembleia ou no YouTube da TV Assembleia. Agenor,
antes de você começar sobre essa integração dos indivíduos, tal, a gente tem de ir para o intervalo. Meia horinha já passou, então a gente vai agora, na próxima, voltar com tudo para a última meia hora, beleza? A gente volta já. Conheça a PAI de sua cidade. Se você vai votar nas eleições municipais de 2020, é bom se ligar no prazo para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. A data limite é dia 6 de maio. Isso inclui tirar seu título de eleitor, fazer a transferência de domicílio eleitoral e alterar os dados cadastrais. Não deixe para a última hora, evite filas. Seu voto tem poder. De volta com a aula de Sociologia com meu amigo parceiro Agenor Florencio, o pai do Walter Neto. Olha aí, um beijão para Walter Neto, aquela figura. Vamos lá. Sociologia continua, Agenor. Segue o ritmo. Embora. Meus amigos, até agora estamos falando da concepção tradicional de trabalho. Vamos agora refletir o ponto de vista do trabalho dentro da lógica da sociedade capitalista. E percebam que no slide que vai aparecer agora para vocês, existem várias formas de pensar o mundo do trabalho. Qual é o grande lance desse momento? Que não existe apenas uma perspectiva crítica das relações de trabalho. Você também pode pensar dentro de várias situações. Então, dentro desse contexto, quando a sociologia surge, ela surge após 3 grandes acontecimentos históricos. O Renascimento lá atrás, depois a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. O Renascimento quebra o paradigma da explicação do homem, né? A gente vai ter uma explicação antropocêntrica substituindo o teocentrismo e nós vamos ter o uso da razão como elemento de explicação com base nos valores da cultura greco-romana. Na Revolução Francesa, nós vamos ter o resgate dos ideais a influência dos ideais iluministas para resgatar o homem como protagonista das transformações políticas. Aí vem a ideia da cidadania, de ter direitos, deveres, de pensar na ideia de justiça. E depois nós vamos ter na Revolução Industrial, como nós estávamos falando um pouco, a lógica das transformações do mundo do trabalho dentro de uma perspectiva econômica. É nesse cenário que Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber vão tentar entender as transformações. Karl Marx ele vai ter uma perspectiva crítica, para ele o trabalho é vinculado a uma lógica de exploração, e ele vai começar a pensar isso dentro de uma perspectiva que era necessário redefinir a ordem da sociedade vigente, porque a sociedade levava as pessoas à exploração do trabalho. É nesse contexto que, por exemplo, se ele estivesse percebendo hoje o cenário da pandemia, ele ia dizer que era necessário que as pessoas não se expusessem porque iam precarizar o trabalho. Dentro de outra lógica, nós vamos ter Emile Durkheim, que ele tinha uma visão funcionalista positivista, e ele dizia de forma bem direta o seguinte: os vários setores da sociedade precisam funcionar como se fossem os órgãos do corpo humano, em sintonia para garantir a harmonia social. Se um deixa de funcionar e compromete os outros, nós vamos ter também uma quebra da sociedade, nós vamos entrar no estágio de anomia. Imagine que se ele tivesse hoje vivo, entendendo a pandemia, ele ia dizer de forma bem direta: se as pessoas continuarem confinadas, a gente vai ter uma quebra do sistema econômico, a gente vai ter uma quebra da economia. Se quebra a economia, as pessoas vão ter desemprego e vão sofrer as consequências. Vai ser a partir daí que nós vamos ter a necessidade de redefinir essas relações sociais. Emile Durkheim vai dizer o seguinte: as relações de trabalho precisam ser colocadas dentro de uma perspectiva harmoniosa. Ou seja, se ele estivesse hoje vivo, entendendo o cenário da pandemia, ele ia dizer o seguinte: é necessário que cada indivíduo permaneça dentro da lógica do trabalho para que a economia não quebre.
E ele vai defender isso dentro do conceito de solidariedade orgânica. Qual é a lógica da solidariedade orgânica? É a organização da sociedade com base na interdependência das funções. Por exemplo, a Assembleia fica aqui próximo do centro da cidade, na Cidade Alta, tal. O comércio está fechado agora. Existem outros setores que também estão fechados. E Durkheim ia dizer, a harmonia social vai quebrar. Nós vamos entrar numa ideia de caos econômico. Se acontece o caos econômico, acontece o caos social. Então, nós também temos essa abordagem para que a gente possa entender. Então, é aí que entra a ideia da contribuição da sociologia para pensar o mundo do trabalho. Dentro da terceira perspectiva, nós vamos ter Max Weber. E Max Weber, diferente de Marx, que era crítico à sociedade capitalista, diferente de Durkheim, que ele tinha uma visão integradora das relações sociais, uma perspectiva que era necessário compreender para manter a sociedade unida, coesa, em harmonia social, Max Weber vai entender o indivíduo. E ele vai dizer o seguinte, quem deve decidir ou não que vai ou não para a rua nesse cenário da pandemia é o indivíduo. Max Weber dizer que é nesse contexto que as relações devem ser baseadas nas ações dos indivíduos, nas motivações que os indivíduos trazem individualmente para direcionar sua conduta. Se ele estivesse aqui hoje, ele ia dizer de forma bem direta, você é um ser racional, então você deve escolher o que você quer e medir as suas ações. Se você acha melhor ficar em casa, você fica. Se você acha melhor individualmente ir para a rua trabalhar, você vai. Você é responsável pelas suas ações. Percebam, se cair uma temática envolvendo sobre o mundo do trabalho, né, as relações de trabalho e a tecnologia, você pode vincular diretamente um desses autores. Tem uma perspectiva crítica, como Marx, tem uma perspectiva mais integradora e conservadora, como Durkheim, e uma perspectiva mais individual, como Weber, sempre levando em consideração o quê? A sociologia é uma ciência que não determina quem está certo ou quem está errado, mas que trazem projeções para explicar a sociedade. Do ponto de vista do trabalho, você vai ter esses três autores iniciais que ajudam você a refletir sobre como deve ser pensado o trabalho na atualidade. Por isso que o autor é clássico, né, João? Que é um autor que escreveu no momento passado e ele se torna atemporal porque os exemplos, os acontecimentos sociais do presente podem ser refletidos com base numa teoria que foi produzida no momento anterior. E aí que é a importância da nossa ciência. Bacana, muito bom, professor Genô. Tenho certeza que o nosso telespectador e colaborador, amigo Evânio, está antenadíssimo aqui nesses pensamentos. Rapaz, né? Eu achava que Evânio era de Ceará-Mirim, mas não é não. Um abraço para todo mundo de Ceará-Mirim, um abraço para a galera de Ceará-Mirim. A audiência é muito boa lá em Ceará-Mirim, viu? Você morou lá em Ceará-Mirim? Morei, rapaz. Lá tem um time inacreditável futebol clube, a gente não ganha nunca, mas tem. É quase um Ibis. Vamos lá, produção, vamos continuar. Vamos lá. Nesse sentido, à medida que a sociedade se organiza, nós vamos ter uma coisa que é muito bacana para que a gente possa pensar. Percebam só, meus amigos, aí, à medida que a sociedade se desenvolve, nós vamos ter uma dinâmica diferente do mundo do trabalho. E aí que nós vamos ter o trabalho no século XX, tomando como base o processo de racionalização. Você que está estudando em casa aí e quer, por exemplo, entrar num curso de engenharia da produção na UFRN, saiba que o curso de engenharia da produção, por exemplo, é um curso que foi criado dentro dessa lógica, dessas três correntes produtivas que eu estou apresentando para vocês. O Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Por que, propositalmente, o Taylorismo está na engrenagem maior? Porque ele, o Frederick Taylor, vai ser o pioneiro nesse processo. Qual era a reivindicação que o movimento trabalhista tinha, os movimentos sindicais tinham no final do século XIX? Reivindicar mais direitos, reduzir a jornada de trabalho. Nós vamos ter até um acontecimento nos Estados Unidos, que é o que vai dar origem ao 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, que vai mostrar um processo de exploração que se amplia. Então é desse contexto que nós vamos ter uma mudança significativa. O Taylor vai propor que o tempo de trabalho seja reduzido, mas ele seja intensificado dentro do momento que o trabalhador está na empresa. Então ele vai desenvolver num livro chamado Princípios de Administração Científica, para que as pessoas pudessem organizar as relações de trabalho, tomando como base três coisas. A hierarquização, ou seja, a divisão da estrutura de funcionamento das empresas, das fábricas, no contexto do século XX. Depois, a ideia de controlar o tempo de produção.
Outra coisa que vai ser colocada dentro dessa lógica é a utilização da ciência, sempre para procurar eliminar o tempo morto de produção. O que é eliminar o tempo morto de produção? É você reduzir o tempo de trabalho dentro de coisas que não somam para a produção. Qual é o local hoje que mais aplica de forma mais adequada a lógica do Taylorismo dentro desse cenário? Vai ser aquilo que nós vamos chamar de call center, as centrais de teleatendimento. Os indivíduos trabalham lá 6 horas por dia, eles têm 20 minutos para escolher durante essas 6 horas se eles descansam, se eles se alimentam, se eles procuram fazer outras atividades. Qual é a lógica? Lá o ritmo de trabalho é intenso. Por isso que quando recebemos um telefonema de alguém do telemarketing, parece uma coisa padronizada. Ritmo intenso da voz, pouco tempo para falar muitas palavras e uma padronização. É nesse cenário que o Taylorismo vai contribuir em muitas esferas do conhecimento. Aqui, nós também vamos ter lá na frente uma mudança, o Fordismo. Henry Ford dá uma lida no livro do Taylor e ele vai perceber que existia um método mais eficaz de construir seus automóveis. Ele coloca uma esteira no meio da fábrica e ele vai começar a propor algumas dinâmicas diferentes que vai dar origem a um modelo chamado de Fordismo. Qual é a coisa que ele vai propor? A produção em massa das mercadorias. O indivíduo deveria produzir dentro de uma lógica padronizada, sem muita variedade dos produtos. É como se hoje fosse produzido apenas carros cinzas, carros pretos e carros azuis, porque era uma lógica meio da produção em massa. Qual era a outra característica? Nesse cenário, a gente vai ter uma alta alienação do trabalho. O indivíduo só fazia uma parte do processo produtivo. Aí a gente vai citar um filme que é conhecido, que todo mundo já assistiu, mas que é importante relembrar, que é o Tempos Modernos, de Chaplin, que é quando o indivíduo faz apenas uma função, o Chaplin ele fica característico que a esteira passa e ele só sabe fazer uma função do processo, e aí que é a ideia do trabalho repetitivo. Dentro desse contexto, a gente também vai ter outra característica que surge a partir daí. O indivíduo não precisa ser qualificado para estar dentro da lógica do Fordismo. Ele apenas precisa ser rápido, ser ágil na sua produção. Então, nós vamos ter esse cenário. Quando a sociedade se organiza, nós vamos ter uma quebra dentro dessa lógica de produção e nós vamos entrar para o chamado toyotismo. O toyotismo vai entrar depois de um processo de crise e de estagnação da economia e a lógica do toyotismo agora vai ser utilizar a mão de obra qualificada, a produção tomando como base a chamada automação industrial e as pessoas vão começar a produzir mais rápido dentro de uma lógica com a quantidade reduzida de funcionários. Também vai surgir um modelo chamado just in time, que é a característica do toyotismo. Qual é a lógica do Toyota? O Toyota vai agora colocar como principal prerrogativa produzir apenas aquilo que o mercado determina para que as coisas não fiquem encostadas, para que as mercadorias não fiquem estagnadas nas lojas. Esse tripé todo aí, essas 3 correntes, vai dar origem ao mundo do trabalho no século XX. Se eu estou em casa hoje e eu peço, dentro dessa lógica, estou lá, vou almoçar hoje minha companheira está de plantão, tal, vou lá, vou pedir, nesse cenário, nesse exemplo, vou pedir no Uber Eats. Se eu peço algo no Uber Eats, eu estou utilizando algo do toyotismo, tecnologia de ponta. Se eu faço um pedido lá no McDonald's, por exemplo, ou numa empresa de fast food, lá os caras trabalham dentro da lógica do Taylorismo, produzir rápido as coisas. E também eles trabalham na lógica do Fordismo, as esteiras para que a coisa aconteça. Então, são características assim que vão nos ajudar a entender que essa mudança no mundo do trabalho no século XX foi eficaz para a reorganização das relações econômicas, tá bom? Então, é mais ou menos isso que a coisa se apresenta. Agora, João, nós vamos falar o mundo do trabalho no final do século XX e a entrada do século XXI, porque são autores que estão novos, que eles procuram trazer uma dinâmica diferente e é aí que se torna um diferencial. Porque um bom aluno numa redação, um bom aluno numa prova de humanas, ele deve estar por dentro de todas as discussões atuais e clássicas dentro daquela temática. Vai ser a partir daí que nós vamos começar a falar um pouco sobre isso, tá bom? Beleza, vamos lá. Começa pelo Manuel Castells, né? É isso. Ele tem um livro massa. Ele vai escrever um livro chamado A Sociedade em Rede. E ele vai escrever um livro enorme, né? Quem vem para cá no contexto do governo FHC, o Fernando Henrique Cardoso, que é sociólogo, ele faz até o prefácio e tal. E nesse contexto, ele vai perceber uma coisa. Nos Estados Unidos da América, na década de 80,
existia uma região chamada Vale do Silício. E lá eles começaram a produzir coisas fragmentadas devido à descoberta do silício e devido à fragmentação a partir da descoberta do microchip. O que é que vai acontecer? Os computadores que eram enormes vão começar a ser produzidos numa escala menor. A título de exemplo, nesse cenário, lá no início da década de 80, existia um computador que ele tinha 2 andares de altura e ele era chamado de patinho feio. A memória máxima dele era 25 megas. E o que acontece? Com a produção dos componentes fragmentados, agora vai quebrar uma lógica. Qual é a lógica? Acabou o expediente de trabalho, o indivíduo não precisa fazer hora extra dentro do seu escritório. Ele leva agora o trabalho para casa, porque em casa ele vai ter um computador para tentar desenvolver as atividades. E quando ele terminar, ele manda isso via e-mail, via o correio eletrônico e estabelece uma conexão. O sociólogo Manuel Castells percebe uma coisa que é genial. A descoberta da energia elétrica revolucionou o modo de produção industrial. O que é que vai revolucionar agora o modo de produção do trabalho no século XXI, no final do século XX? Vai ser a internet. E ele vai citar isso, vai dizer que agora nós vamos viver a chamada revolução informacional. Título de exemplo. Se eu estiver usando, por exemplo, uma roupa de material, uma coisa de material esportivo da Nike, a Nike funciona com seu escritório nos Estados Unidos, a fábrica funciona na China, no Vietnã, e o call center funciona na Índia. Qual é a lógica que a gente vai ter agora com o Manuel Castells? A descentralização administrativa do mundo do trabalho. A partir de agora, por exemplo, com essa nova mudança, nós podemos pensar isso dentro do cenário da pandemia. Quem não garante que agora as reuniões pedagógicas, as reuniões diárias, as reuniões profissionais, ao invés de ser feitas no espaço físico, seja feita agora por aplicativos nas salas de conferência, não é isso? Verdade. Então é uma mudança dentro desse cenário. Nosso amigo Manuel Castells, ele vai dizer o seguinte, esse espaço tecnológico chegou para ficar e isso vai proporcionar um movimento positivo. As pessoas vão começar a viver interligadas dentro desse espaço. E a coisa vai se organizando. Eu lembro muito bem que quando começou a pandemia, meu irmão estava no Canadá e ele disse, Agenor, nós fazemos reuniões no banco que ele trabalha através de um aplicativo. E ele me sugeriu esse aplicativo. E eu falei, dá certo esse aplicativo? Ele, Agenor, a gente consegue reunir 500 pessoas no mundo todo. E qual é a ideia? Eu fiz um teste com ele no Canadá. Eu falei com ele, resolvi. E esse aplicativo é o que nós usamos para dar aula hoje. E qual é a ideia? É o mundo do trabalho conectado. Eu lembro que é o aplicativo, pode dizer. O aplicativo Zoom. Você paga ele, claro, o pessoal paga. Licença. Nós estamos fazendo isso lá na Escola da Assembleia também. E ajuda muito, né? Isso. Por exemplo, ontem, eu e os colegas do Complexo de Ensino de Ramalho, né? A gente fez uma reunião bem tarde, exatamente dentro dessa temática. Então, qual é a lógica? Esse mundo informacional vai redefinindo as relações sociais. E a gente vai tomar como base uma coisa que é importante. Essa distribuição das relações sociais, o mundo informacional, vai tomar conta de toda a esfera humana. Quando o Manuel Castells lança isso, ele vai deixar um legado, depois ele vai produzir a galáxia da internet, depois ele vai produzir outras obras. O curioso é que hoje ele está na linha de frente lá na Espanha, ele é um sociólogo espanhol, ele é ministro das cidades, que ele também discute a questão urbana, e ele está muito preocupado dentro de como ele pode usar a tecnologia atualmente para tentar linkar determinados espaços da economia espanhola para que não chegue a um crash, para que a coisa não tenha mais problemas. Então, fica a importância disso. Se cair, por exemplo, um tema de redação esse ano, falando sobre a importância do mundo do trabalho nas novas tecnologias, ou a importância da ética profissional dentro do cenário das novas tecnologias, você pode contextualizar a partir do Manuel Castells, como ele trouxe essa transformação e é dentro desse cenário que esse novo espaço vai interligar as pessoas. E essa interligação vai funcionar para aspectos sociais, vai funcionar aspecto social como as lives que estão acontecendo agora, em que artistas estão participando, estão produzindo, está tendo uma dinâmica agora. Nós vamos ter o aspecto cultural, que as pessoas se adaptam ao meio, e outra coisa que nós vamos ter, o aspecto político, o aspecto que aconteceu, por exemplo, no aspecto político, a Primavera Árabe, ou o aspecto profissional. As pessoas estão sendo linkadas dentro desse cenário. Então, imaginem que é dentro desse contexto que no século XXI a coisa vai se intensificar.
Ninguém mais hoje usa o Instagram apenas como uma forma de entretenimento. Também é um espaço de formação, é um espaço de compartilhamento. Quando o João falou para você ficar de olho na página do Conexão Enem, você ficar de olho no Instagram, na página do Instagram do próprio João, você ficar de olho de outros professores, é para que você perceba que esse mundo informacional também pode produzir um conhecimento útil. Você também pode ser formado a partir daí. E é aí que a coisa vai acontecendo, e é aí que nós vamos trazendo essa dinâmica de interligação. O que é essa revolução informacional? Se não, a gente gravar essa aula aqui, disponibilizar para você gratuitamente no canal da TV Assembleia, na página lá do Conexão Enem, você vai assistir e você vai ter acesso a um conhecimento que em outros momentos você só tinha na escola. Você tinha que ir para a escola, para a biblioteca, abrir um livro ou assistir a aula de um professor para ter acesso. Agora você vai ter essa possibilidade com esse momento. Por isso que ele vai dizer, a revolução informacional chegou para ficar e vai ajudar a formar quem nós somos. É isso aí, muito boa. E é verdade, né? Isso aí é um caminho sem fim. Isso. Né? Podemos avançar. Podemos avançar aqui, vamos avançando. Vamos falar do trabalho imaterial. Isso. Então vamos lá, põe na tela a produção. Pronto. Nesse cenário, nós vamos ter uma coisa que é interessante, que vai ser o seguinte. Imagine essa imagem aí que vocês estão vendo. Essa imagem aí é da Google. O pessoal está trabalhando na Google lá e está trabalhando sem aquela formalidade que existia anteriormente. Você sabe que esse cenário aí é um cenário que eu imagino para uma sala de aula? É incrível. Eu lembro que a gente até alguma vez falou sobre isso. Lembra? Perfeito. Eu imagino uma sala de aula dessa forma. Sala de aula do jeito que ela ainda é muito... Por exemplo, hoje é a minha terceira aula, terceiro programa que eu gravo aqui no dia. Eu estou cansado aqui, exausto na posição, sentado. Imagina uma sala de aula, o aluno ficar das 7 da manhã a 1h30. Né? Então cansa. Então eu acho esse cenário do Google, para mim, é o meu modelo de sala de aula. Um aluno, não necessariamente eles estão vendo o mesmo conteúdo, o professor é um mediador. Pode botar na tela, produção, essa imagem. O professor é um mediador, ele vai ali no lugar que a Genô está estudando isso, Leandro está vendo aquilo, Evânio está vendo outro assunto, tem lá os grupos discutindo determinados assuntos. Eu acho que a escola poderia ser mais legal. Isso, e é interessante porque uma temática importante na escola é que a escola, hoje, os pais têm aquela lógica do século XX, a escola ainda está amarrada no século XIX e o jovem do século XXI. Então, essa desconexão, muitas vezes, faz com que o conhecimento não se torne tão atrativo. E dentro dessa perspectiva do trabalho, a imagem que aparece aí no slide é da Google. Os indivíduos não estão seguindo aquele protocolo de cumprir o tempo de trabalho, de estar lá com o uniforme, não existe uma hierarquização tão clara, né? Existe uma situação mais flexível. E a lógica do trabalho flexível vai produzir uma coisa interessante. Dentro desse cenário, a gente vai tomar como base uma situação. Vai surgir no mundo da tecnologia, no mundo da internet, o trabalho imaterial. E aí um autor vai receber uma crítica nesse cenário, dentro desse espaço, que é o Marx. Porque o Marx acreditava que a exploração do trabalho acontecia quando os indivíduos estavam dentro de um local, e é dentro desse cenário que a coisa vai acontecendo. Imaginem que agora, dentro desse trabalho no século XXI, o trabalho imaterial em empresas como a Google, a mercadoria vai ficar com a ideia que o trabalhador tem. E é nesse cenário que nós vamos ter essa reorganização das relações. Imagine que vai ser aí que nós vamos ter uma mudança de perspectiva e uma tentativa de organizar o mundo com base na relação de interferência das relações humanas. É aí que, por exemplo, a gente vai ter uma crítica. Hardy Negri vai dizer o seguinte: de forma mais radical, o trabalho material é a capacidade de materializar o imaginário e os gostos do consumidor. Isso vai tomar como base uma coisa que é importante. Quando o indivíduo descobre, tem alguma ideia que é interessante para que seja útil para a sociedade, ele não está mais vendendo a mercadoria para o trabalhador, para o dono da empresa. Ele não está produzindo, ele detém a própria mercadoria, que é a ideia. A Google, por exemplo, não vende de forma majoritária mercadorias físicas. Eles vendem componentes que facilitem a aprendizagem, facilitem o acesso no mundo virtual. E é isso que vai proporcionar o trabalho material. É nesse contexto que a coisa vai organizando. Então, é aí que a coisa vai começar a pensar. E é nesse sentido, João, que eu pergunto a você. Você acha que depois desse cenário, o professor que não se adaptar, ele vai sofrer um pouco para tentar se integrar a esse novo mundo?
Não tenho dúvida, Genô. Eu acho que isso já era algo, em nossa profissão, isso já era algo que já vinha de forma urgente. E agora, essa pandemia somente acelerou essa mudança, esse perfil do professor. O professor há muito deixou de ser, você sabe disso, porque você executa, você se relaciona com os alunos nas redes. Então, o professor há muito deixou de ser aquele professor somente em sala de aula. Somente sala de aula, entre aspas, porque ele já trabalhava em casa, não estou falando disso. Mas que oferta o conhecimento somente pela sala de aula. O professor hoje é aquele que está lá debatendo o conhecimento. Ele está debatendo, ele está mediando o conhecimento por meio de outras plataformas, né? Então é isso. Então, com certeza, essa pandemia só acelerou. Isso, e o bacana é dentro dessa pandemia, que eu acho que o propósito da aula foi fazer essa retomada, é entender que o mundo tecnológico ele pode ser usado também não apenas como instrumento de subjugação da condição do homem, mas também de suporte. Eu lembro que o ano passado, o ano retrasado, a Google fez uma formação aqui para os professores, os profissionais que queriam, exatamente para mostrar suas ferramentas para que o indivíduo pudesse usar como suporte. E a Google criou determinadas coisas que quando você clica lá no seu Gmail, lá embaixo tem várias coisas. Lá, por exemplo, tem um Google Classroom, que ele vai trabalhar de forma direta uma sala de aula para você. Então você vai lá, vai ter como disponibilizar material para o aluno, vai ter como linkar, vai ter como estabelecer conexões. E é esse mundo que a gente vai começar a pensar. Imaginem que agora, dentro dessa lógica do mundo do trabalho, você vai ter acesso a uma dinâmica que é diferente. Você pode fazer uma espécie de formação para que você tenha acesso. Imagine quantos cursos a Escola da Assembleia oferece na plataforma digital, que você pode aproveitar esse tempo livre para se qualificar. Você pode aproveitar esse tempo livre para ter uma certificação. E aí que acontece a necessidade do trabalhador se adequar e o mundo do trabalho começar a se organizar. Vai ser aí que a gente vai começar a pensar as relações de trabalho. Vai ser aí que a gente vai começar a pensar, nesse cenário, como é importante estar sempre se qualificando e sempre perceber as oportunidades que vão surgir dentro dessa porta de pandemia. Eu estou fazendo agora um curso, João, que apareceu lá em Harvard. Apareceu, né, de graça. Sim. Eu me inscrevi, estou fazendo lá, trabalhando em gestão de políticas públicas lá, tomando como base uma literatura que eu não conheço, que é a literatura dos Estados Unidos, para tentar ter acesso a isso. Qual é a importância disso? É fazer o uso desse tempo livre de pandemia, de acesso aos recursos digitais, para que a gente também possa se qualificar. E aquele que não tem tanto acesso aos recursos digitais, pode praticar um bom velho hábito que pode também lhe melhor organizar no mundo do trabalho, que é o hábito da leitura, da escrita, você desenvolver habilidades que você possa aplicar no mundo do trabalho. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam que não sabem o que fazer com o tempo livre, né? Que não estão cansadas de assistir séries, essas coisas. Você pode fazer outras coisas, você pode ler, que nem o João falou, colocar a leitura em dia. Fazer exercícios. Fazer exercícios físicos. Produzir, escrever. Desenvolver, você melhorar a sua grafia, que também Isso. A caligrafia pesa muito dentro Fazer resumos. Isso. E é o bacana, é exercitar o tempo livre para que você possa otimizar isso. Então, o mundo do trabalho está aí. Se você não se qualifica, você vai ficar um pouco fora desse cenário e você tem que sempre buscar a qualificação procurando ter a qualidade de vida. E se a gente não tiver a qualidade de vida, a gente vai viver a vida passando e muitas vezes vai se inserir em locais de trabalho do qual a gente não compartilha, não é isso? É isso, Agenor. E assim, com essas super dicas desse grande fera, professor Agenor Florencio, nós vamos chegando ao final de mais um Conexão Enem, agradecendo a sua audiência, dizendo a você fique em casa nesse período de pandemia, lembrando que aulas inéditas, segundas e quartas às 20 horas, reprises às terças e quintas às 14 horas e às sextas-feiras também às 14 horas. Se liga na programação especial do Conexão Enem, a Escola da Assembleia em parceria com o Lógico Cursos Aliados, tá bom? Um abraço para você, muito obrigado, meu amigo Agenor. Tamo junto, meu amigo. Estamos juntos mais uma vez. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos e a gente volta com mais um Conexão Enem em breve.